Seguinte, olha, hoje a gente vamos terminar, né, esse assunto de diodos. Vai ficar, né, só mais um detalhe. Na semana que vem eu vou falar de um tipo de diodo chamado diodo Zener, tá? Eu vou deixar para a semana que vem. Mas aí a semana que vem a gente já começa também a falar sobre transistores, tá? Então vamos lá terminar falando sobre diodos, né, circuitos com diodos. Eu vou falar um pouquinho aí desses circuitos chamados de ceifadores. É um nome esquisito, né? Tá? Mas de ceifador, né? Que é o ato de ceifar, né? Ceifar seria cortar, né? Serrar, né? A ideia desse circuito ceifador, né? Utilizando diodo, é você impedir, né? Que um determinado dispositivo, né? É, tenha uma entrada, né, de tensão acima de determinados valores. Ou seja, um circuito ceifador, né, ele é um tipo de um circuito que limita, né, a tensão de entrada de um determinado dispositivo. Tá? Portanto, ele serve como um circuito de segurança, né, um protetor, né, de entrada, né, de dispositivos. Então, e grande parte desses circuitos ceifadores aí a gente acaba utilizando os diodos, né? Tá? Então vamos lá. Os diodos, né, ceifadores. Então, os diodos utilizados em fontes de alimentação de baixa frequência são diodos retificadores que são otimizados para funcionar em 60 Hz e têm faixa de potência nominal acima de meio watt. Tá? Além disso, tem uma corrente direta na faixa de amperes. Aqui só um detalhezinho, né, uma abertura aqui. Eu tinha falado, né, que a gente ia mostrar para vocês alguns circuitos reais aí, tá? Usando diodos, né? E eu vou mostrar para vocês, acho que na semana que vem fica pronto, né, vamos montar aquele diodo retificador em ponte, né, com os 4 diodos do tipo 1N4007, tá? Para ver como é que ele funciona, ok? Então a ideia é pegar né, a tensão da rede, né, da tomada, né, e fazer um circuito retificador, né, de onda completa com eles, tá? O problema é que a tomada da rede, né, ela tem uma tensão de pico em torno de 127 volts, tá? Em alguns lugares, né? Em outros lugares 220 volts, tá? E aplicar essa tensão em cima desse tipo de diodo aí, né, com certeza vai queimar, tá? Então a ideia é fazer o quê, né? Quando você está querendo criar um dispositivo, né, para limitar a corrente, para poder alimentar um circuito, um dispositivo eletrônico, né? A ideia é a gente tentar, antes de passar pelo retificador, a gente dar uma baixada na tensão de entrada, tá? E para baixar a tensão de entrada, né, o dispositivo correto para fazer uso disso, né, é o transformador. Bom, então eu comprei aí um transformador, né, de 110 para 20 volts, né, tá? Para poder a gente utilizar pelo menos com 20 volts, já fica mais tranquilo da gente poder trabalhar nesses circuitos com esses tipos de diodos, né? Normalmente é isso que vai aparecer, né, quando em fontes que vocês vão ter por aí. A primeira coisa que ele vai ter na entrada lá é um transformadorzinho, né, para baixar a tensão de 110, tem lá 20, 10 volts, alguma coisa desse tipo, dependendo do projeto, né, que se queira aí a desenvolver, tá bom? Então deve chegar essa semana esse transformador aí. Chegando esse transformador, eu vou montar lá um circuito retificador e eu vou filmar aquilo lá. Se der para mostrar para vocês ao vivo, com câmera aí, né, eu mostro na semana que vem. Senão, eu vou deixar ele filmado, né, e deixo lá no Classic 1 para mostrar para vocês como é que fez para montar isso, tá? É um circuito, facinho, né, não tem nada de excepcional nele. Tá bom? Tá? Mas fica aí, né, uma ideia de, se vocês quiserem projetar, né, uma fonte de tensão bem caseira, né, apenas para quebrar o galho, alguma coisa, dá para fazer uso, né, desse sisteminha aí. Tá? Um problema é achar esses transformadorzinhos.
tá? Pessoal que gosta muito de eletrônica, né, acha esses componentes aí, né, em dispositivos antigos, né, sei lá, fontes de tensão antiga que está em casa, não usa mais, né, abre ela lá e vai tirando as peças que você acha que dá ainda para utilizar, né, então pode ser capacitores, resistores, né, e em alguns casos, né, algum desses transformadorzinhos, né, pequenos aí, tá? Aí deixa guardado ali, né. E eu tinha um monte desses daí, acabei perdendo ele, então, né? Perdendo não, né? Eu guardei não sei aonde e eu não encontro mais eles, né? Tá? Então acabei comprando aí um transformadorzinho, deve chegar aí essa semana e eu montar o circuito e mostrar para vocês na semana que vem como é que ele é montado. Tá bom? Ah, para você, né, Marcos, que comprou esses componentes aí, então, né, tava curioso de ver como é que a gente enfia isso aí direto na tomada, né? Então toma cuidado, não vai fazer isso aí direto não, tá? Eu preciso ter um cuidado, né, de no mínimo baixar essa tensão aí até um limite, né? Tá? Pra gente poder depois estar utilizando ele, ok? E aí não pode esquecer também da corrente, né? Tá? Então a corrente não pode ser muito elevada, senão também os diodos vão para o espaço. E aí a gente vai ter que dar uma olhada no datasheet, né, no manual do fabricante do diodo, né, para ver quais são as características elétricas, as limitações, né, sobre isso. Então, quando a gente estiver fazendo isso na prática, aí a gente vai dar uma olhada no datasheet, né, vamos ver a especificação dele e ver se é possível da gente poder, né, estar utilizando aqueles valores de tensão, né, de corrente e assim por diante. Tá? Então vamos lá. E depois se isso sendo feito, aí eu vou mostrar também os circuitos ceifadores, né? Como é que a gente consegue montar ele, tá? Então, o que a gente viu até agora de circuitos, né, com diodos são os retificadores de meia onda e onda completa. Tá? Então, ó, apesar de sua utilidade, na maioria das aplicações dos diodos operam em frequências muito altas. Tá? Isso é verdade, né? Por exemplo, nós estamos falando aqui na frequência da rede que é 60 Hz. Mas quando a gente está utilizando algum dispositivo, sei lá, dispositivo de áudio, por exemplo, né, as frequências são muito maiores do que 60 Hz. Né? Então aí eu preciso utilizar outros tipos de diodos, né, que não são esses que a gente utiliza na rede normal. Tá? Então são diodos que podem operar, né, em frequências muito altas. Tá? Então, os diodos que vamos utilizar são os diodos de pequeno sinal, né, que eles são otimizados para operarem em altas frequências e ter uma faixa de potência luminal abaixo de meio watt, né, e corrente na faixa dos miliamperes. Você está vendo que agora a gente está falando de valores muito pequenos, né, tá? Mas muito pequenos em termos de circuitos, né, circuitos nominais. Dentro dos dispositivos eletrônicos, né, tá? As correntes estão mais ou menos nessas faixas aí. Tá? Um circuito ceifador, ó, dá forma a um sinal cortando as partes positivas ou negativas do sinal. Né? Esse tipo de tratamento é útil para moldar um sinal para proteção de circuitos e comunicações. Tá? Bem, mas a gente já viu que os retificadores, né, eles acabam eliminando, né, por exemplo, as componentes negativas do sinal. Tá? Vocês lembram que quando a gente estava montando, né, um circuito de meia onda, então a gente tinha um sinal de entrada, que era isso aqui, né, ó, tá? Uma senoide desse tipo. Num retificador, né, de meia onda, né, tá? De meia onda, o que acontecia com o sinal, né, do retificador? Ele só pegava, né, por exemplo, só as componentes positivas, então ficava uma onda assim, ó, tá? Durante meio período eu tenho a onda completa, no outro período, né, ela fica zerada, tá? Então ele cortava, né, essa parte negativa aqui. Nos retificadores, né, retificadores de onda completa, né, então o que a gente tinha? Já tinha um circuito onde agora, ó, ele copiava, né, deixava passar o ciclo positivo. E aí o ciclo negativo, né, dava-se um jeito, né, de virar ele e ele ficava assim, ó, tá? Dessa maneira aqui. Bom? Bem, para melhorar um pouquinho esse sinal, a gente viu que depois dos retificadores de onda completa ou de meia onda, né, a gente dava um jeito, né, de dar uma esticada nesse sinal aqui, ó,
para cá, né? Ou seja, eliminando, né, essas caídas e essas subidas aqui, né? Colocando lá no final do retificador um capacitor. Tá? Então, esse capacitor no ciclo positivo ele carregava energia, né? Ele armazenava cargas elétricas, e quando eu diminuía a tensão estava indo para zero, né? Aquele capacitor ele entrava no circuito, né? Para jogar a carga que ele tinha armazenado. Portanto, né? A tensão elétrica ela se mantinha, tá? Mais ou menos nos níveis lá do pico. Tá? Ficava mais ou menos assim. Tá bom? Bem, esses são os circuitos retificadores. O que ele está dizendo aqui, o circuito ceifador, ele também pode fazer a mesma coisa que o retificador, né, de meia onda e onda completa faziam, né? Eles acabavam cortando uma parte do sinal, tá? A ideia agora, né, do circuito ceifador é, além, né, dele cortar esses picos ou o ciclo positivo, né, é limitar essa saída aqui. Vamos imaginar aqui, ó, que esse pico aqui é muito elevado e ele não pode chegar, né, mais ou menos próximo desse pico. Ou seja, né, lá no circuito real eu teria que dar um jeito, né, de quando ele chegava mais ou menos por aqui, atenção, eu mantinha ele, ó, nesse nível, né, nesse nível aqui, ó, ele não podia passar desse ponto para cima, tá? Então é isso que é a ideia de ceifar, né? Dar uma cortada, né? Tá? Naquele ciclo e não deixa passar valores maiores do que uma certa tensão, tá bom? Professor, Ah, com isso, ainda vai para o corrente ou ainda vai a continuar corrente só nesse... não, a corrente é consequência, né? Tá? A corrente é consequência, porque se a corrente, se a tensão ficar, né, constante aqui, ó, mais ou menos constante durante esse período, a corrente também fica. Tá? Então a corrente vai acompanhar a forma de onda aqui da tensão. Tá legal? Tá? Lembre-se, ó, Aqui, ó. a corrente, ó, né, dada pela lei de Ohm, é tensão dividido pela resistência. Tá? Lei de Ohm. Lei de Ohm a gente vê assim, né? V é igual a R vezes I. Tá? Então, se você quiser, se você isolar o R aqui, ó, a resistência, né? Deixar ela sozinha, vai ficar, ó, V sobre I. Tá? Se você isolar o valor do I aqui, ó, ele vai dar, né, V sobre R. Tá? Então, essa resistência do diodo, eu não estou mudando o diodo é o mesmo. Então, o R dele, né, a resistência dele continua sendo a mesma. Tá? A tensão que eu estou colocando no diodo é essa daqui, ó. Essa aqui. Tá? Só que ó, o circuito ceifador vai fazer o que? Vai fazer com que, né, nesse ponto aqui, ó, nesse limite, ele corta, ele não deixa passar tensões mais elevadas. Então, ele fica aqui no máximo. Portanto, ó, o máximo de tensão que eu botei aqui, eu vou chamar de Vmax. Tá? Portanto, ó, Vmax dividido por R vai ter aqui um tal de Imax. Então, a curva que a tensão tiver vai ser igual ao da corrente. Tá? Depois a gente vê lá no LT Spice, né? Lá na simulação, para ver isso daí. Ok, o Gabriel? Ah, não, sim, sim. Tá? Mas a energia vai mais fraca, né? Isso aí. Não, Exatamente como... não, a energia só depende, né, da tensão e da corrente. Tá? Na verdade, assim, né? Normalmente a gente, em vez de falar muito de potência, né? De energia, a gente fala muito em potência, tá? Watt, tá? Né? A potência, né? Na verdade, é energia dividido por um intervalo de tempo, tá? Watt por segundo, por exemplo, né? Tá? Então a gente costuma, em vez de falar muito de energia, né? A gente costuma falar muito em potência, né? Então, a potência, né, então, também sai aqui da lei de Ohm. A potência, né, vai ser a tensão vezes a corrente. Tá? Então, V vezes I dá watt, né? Tá? Então, se lá no diodo está passando uma tensão, tem uma tensão entre as suas extremidades e está passando uma corrente, então está dissipando ali, né, uma potência elétrica. Tá? Ou seja, tá se
vamos dizer assim, se tem uma potência, né, atuando ali, é porque tem uma energia, né, ou expelida, né, para o meio ambiente na forma de calor, tá? Ou ela está absorvendo essa energia, tá? Ok. Então vamos lá. Funcionamento do Obrigado. circuito, nada, né? Funcionamento do circuito ceifador, né? Então vamos lá ver como é que ele ensina. Então, o circuito ceifador, ó, é isso aqui, ó. Tá? É um dos tipos, tá? Então eu tenho uma fonte de tensão, tá? Tem uma fonte de tensão, no caso aqui, ó, alternada, tá? Então ela tem uma tensão de pico, né? Um VP, tá? Então ela tem um pico positivo e um pico negativo, tá? A expressão dela é alguma coisa do tipo assim, não? É uma função, como aqui é tempo, não? É tempo. Então essa tensão aqui na fonte é um VT, né? Que é o VP, é essa tensão de pico, vezes seno, né? Porque isso aqui é uma função seno, e o parâmetro dela é ômega t, tá? Esse ômega aí é o que a gente chama de frequência angular. Tá? E ela é dada assim, ó, né? Pode ser escrita assim, ó, 2π f 2πf, tá? O f é frequência, bom, tá? Então a gente poderia, em vez de colocar ômega aqui, né, poderia colocar 2π vezes f, né, tá? E assim por diante. Bom, então ela fica vibrando aqui, ó, em cima dessa senoide, né? Bem, essa é a fonte. Tem uma resistência em série aqui, ó, RS, né? É uma resistência série, tá? Por isso tem esse nome aqui, né? Porque ela está em série com a tensão, né? Aqui eu tenho um diodo, tá? Né? Onde aqui eu tenho um catodo, ó, fica desse lado, ou seja, o terminal positivo do diodo está nesse lado, o terminal negativo está nesse lado. E aqui é uma resistência de carga, tá? Um RL, tá? Esse L vem de load, né? De carga, né? Esse RL aqui, ele está fazendo o papel de um dispositivo qualquer, um dispositivo eletrônico qualquer, tá? Poderia ser uma lâmpada, por exemplo, poderia ser um rádio, poderia ser um motor, sei lá, motorzinho nem tanto, né? Mas poderia ser qualquer um dispositivo eletrônico que eu estou ligando nele, tá? Essa parte aqui seria uma fonte, né? Tá? Que eu vou estar ligando dentro do dispositivo. Então, esta carga, né, essa carga ou esse dispositivo, ela está sendo representada de forma simplificada através de um resistor, tá? Um resistor. Bom, bem, então, olha, dado esse modelinho aí, né, o que acontece, né, quando eu tiver nessa tensão, essa fonte de tensão tiver, né, fazendo a tensão oscilar nessa forma aqui, ó. Então, ó, veja bem, aqui eu tenho um diodo, tá? Então aqui eu tenho um diodo. Eu sei que o diodo, né, ele pode trabalhar, né, como se fosse uma chave aberta, tá? Ou uma chave fechada, tá? Então, se fosse funcionar com uma chave aberta, o diodo está cortado, né? Ou ele está em saturação, tá? Se ele estiver trabalhando como em chave fechada, né, ele está conduzindo, né? Conduzindo no sentido em que passa a corrente aqui. Então aqui eu tenho uma corrente diferente de zero. E quando está aberto, né, a corrente aqui é zero, né? Porque se está aberto, né, um vazio aqui, então a corrente não vai passar aqui, tá? Bem, mas quando é que o diodo, né, ele conduz? Então, só revendo aqui um caso. Então, ó, eu tenho um diodo aqui, que é o terminal positivo, aqui é o terminal negativo, tá? Se a gente colocar no diodo, né, o diodo ideal, tá? O diodo ideal, né, basta que essa tensão aqui, ó, desse lado, seja maior do que a tensão do outro lado, tá? Agora, se for um diodo em segunda aproximação, tá?
vai ser um diodo assim, né? Que ele tem como se fosse uma bateria e um diodo ideal, tá? Esse aqui é um diodo, né, ideal, tá? Isso aqui está funcionando, né? Como se for isso aqui, ó, é como se fosse um, né, nosso diodo, tá? Então, né, o nosso diodo de segunda aproximação contém dentro dele, né, um diodo ideal e uma bateria, né, que tem os terminais positivo e negativo aqui de 0,7 volts. Tá? Então, esse diodo, se for em segunda aproximação, né, ele começa a conduzir, né, ou seja, o circuito, a chave aqui fecha, né, quando essa tensão aqui, ó, né, for de 0,7. Tá? Por que 0,7? Porque se tivesse 0,7 aqui, ó, opa, isso aqui está ao contrário, tá? Tá virado. Ele está assim, tá? 0,7 negativo, né? Porque, ó, se tivesse 0,7 positivo aqui e 0,7 negativo aqui, mais 0,7 menos 0,7 dá 0. Ou seja, a influência dessa bateria some, né? E aqui eu tenho diodo ideal, então basta que ele seja um pouquinho mais que 0,7, já começa a conduzir, né? E vira uma chave fechada, tá? Então, no caso do diodo em segunda aproximação, né? O diodo vira, então, ó, o diodo vira chave fechada, tá? Quando a tensão nos terminais dela, não, nos terminais é de 0,7 volts, tá? É aproximadamente, tá, gente? Aproximadamente, tá? Isso pro diodo de silício, né? Se for de germânio, é 0,3. Bom, no diodo ideal, ó, basta que, ó, né, eu tenho uma tensão mais positiva do que negativa do outro lado, ele já está conduzindo, já vira uma chave fechada, tá? Agora, se esse diodo aqui, ó, né, esse diodo de segunda aproximação, não chega nesse 0,7 volts, não ultrapassa 0,7 volts, né, então aí ele está em corte, ou seja, ele vira uma chave aberta. Bom, então vamos ver agora o que acontece aqui, gente, ó. Tá vendo que no caso dessa onda aqui, ó, esse pontinho, esse nó que tá aqui, ó, né, eu tenho aqui uma tensão indo de 0 e vai subindo, tá? Então, independente desse resistor aqui, essa tensão nesse ponto, ele também, ó, ele começa do 0 e vai subindo, tá? Ou seja, ele tem 0 volts, depois 0,01, 0,02 e vai subindo, vai subindo, tá? No caso aqui, ó, desse diodo aqui, se a gente tratar ele como se fosse um diodo ideal, basta, né, que esse ponto aqui tenha um valor positivo de tensão e ele já vai estar conduzindo, tá? Se ele estiver conduzindo como tal, quando ele está aqui, ó, nesse ciclo positivo, né, ó, tá? Isso aqui vira chave fechada, ou seja, ó, isso aqui vira um curto-circuito, tá? Isso aqui vira um curto-circuito. Portanto, na carga, ó, no RL aqui, qual é a tensão entre os terminais, né, dessa carga? É 0, né, porque está num curto-circuito, tá? Ou seja, ó, é nessa fase aqui, ó, tá? É 0, 0 volts, tá? Legal. Vamos imaginar agora a tensão está subindo, passou no pico, né, ou seja, é sempre positivo, ó, tá? Só que quando o ciclo desce, né, chega no 0 de novo e vai entrar no negativo, tá? Ou seja, ó, aqui deixa de ser, né, deixa de ser positivo e começa a descer, ó, tá? Começa a descer. Se começa a descer, né, agora vai acontecer o quê, ó, tá? Se isso aqui fica negativo em relação a esse cara aqui, esse diodo, né, ele deixa de conduzir. Né? Se ele deixa de conduzir, ele vira agora o que? Ó? Ele vira uma chave aberta. Tá? Eu abri, ó,
esse, né, esse contato aqui, né? Se na hora que eu abro esse contato aqui, para a carga, ó, para a carga agora, qual é a tensão nos terminais dele? Ó? A tensão é a tensão entre esse ponto aqui, tá? Entre esse ponto aqui e esse aqui, tá? Como aqui está aberto, ó, como está aberto, então essa tensão, né, é a tensão que está na fonte, depois de passado pelo resistor, né, e o outro exterminal, na extremidade, né, da fonte, que está nesse terminal aqui, ó. Ou seja, nesse caso, ele vai copiar esse ciclo negativo, ó, que é o que está passando aqui, ó. Legal? Tá? Depois, ó, tá vendo? Ele volta a ser positivo novamente. Quando ele volta a ser positivo, né, o interruptor fecha, o diodo conduz novamente, então aqui fica zerado, tá? Então ele começa assim, ó, em 0, depois ele copia o sinal, depois ele fica em 0 de novo, depois ele copia o sinal e fica assim, desse jeito, tá? Então esse é no caso, né, aqui, ó, aqui é tensão, né, aqui é 0 volts, bom? Tá? Então isso para o diodo, né, para o diodo ideal, tá? Se a gente estiver falando no diodo, né, que não é ideal, ou seja, a aproximação, vamos fazendo a aproximação em segundo, modelo em segunda aproximação, né, essa curva aqui, ó, ela fica um pouquinho diferente, né, porque agora ele não vai, né, deixar de conduzir, né, só a partir do momento em que ele fica positivo, não, ele começa a conduzir, né, somente quando esta tensão nesse ponto aqui, ó, for maior, né, do que 0,7 volts. Tá? Lembra que, ó, o diodo, né, em segunda aproximação tem uma bateria aqui de 0,7 volts, né, que está alimentando ela. Então, para, né, cancelar, né, a ação dessa bateria, eu tenho que gerar aqui uma tensão, né, com polaridade diferente dessa para uma não a outra, tá? E aí sim, a partir daí ela começa a conduzir, tá? E aí essa curva aqui, ó, ela fica dessa maneira. Tá vendo que ela não é zerada aqui, ó? Ela não está zerada, tá? Ela tem aqui, ó, entre o zero, né, e o valor que ela começa a conduzir, ó, ela tem essa diferença aqui, tá? Essa diferença aqui é exatamente o 0,7 volts. Bom? Tá? Então é isso que ela tem, ó. Na parte negativa, né, ela vai até o menos 20, né, que é o normal dela. Tá? E esse circuito aqui é chamado de ceifador, né, positivo, tá? Ceifador positivo, né? Por que ceifador positivo? Porque ele ceifou, né, o ciclo positivo do sinal, ó. Tá vendo? Ele cortou, eliminou o ciclo positivo desse sinal, tá? Então, circuito ceifador que ceifa a parte positiva é chamado de circuito ceifador positivo. Bom? Então, esse circuito, né, esse que está na figura 1A, é um ceifador positivo que retira todas as partes, né, positivas do sinal de entrada. E a saída tem apenas semiciclos negativos. Durante o semiciclo positivo, o diodo conduz e funciona como um curto-circuito, né, nos terminais de saída. Tá? No semiciclo negativo, né, o diodo está aberto e aparece na saída, né? Por uma escolha de projeto, o resistor série é muito menor que a resistência de carga, né? Ou seja, ó, esse resistor, na cada projeto, se você for fazer o projeto dele, né, esse resistor tem que ser menor do que a carga. Tá? Por quê? Se eu colocar um resistor muito alto aqui, né, por conta desse resistor muito alto, a corrente elétrica que eu posso estar suprindo essa carga vai ser menor. Tá? Então lembra, ó, corrente, né, é tensão dividido pela resistência. Se essa resistência aqui, ó, né, em série for muito alta, né, então eu estou dividindo essa divisão aqui, fica o número V, né, que é a tensão de entrada, dividido por uma resistência. Mas se a resistência é muito alta, né, a corrente, ó, ele é muito baixa. Tá? Então a corrente de alimentação desse circuito é baixa, né, por conta de um resistor série muito elevado. Tá? O resistor série também não pode ser muito baixo, né, tá? Porque senão a corrente vai ficar muito alta. Tá?
né? Então aí a gente vai ter que ter um consenso, né, em qual o valor dessa resistência. Daqui a pouco a gente vai ver como é que chega nela, né? Bem, aqui estamos falando na parte do diodo ideal, né? Agora, para uma segunda aproximação, a tensão do diodo é de 0,7 volts quando está conduzindo. Portanto, o nível cortado não é 0, e sim 0,7. Se o sinal da entrada for de 20 volts de pico, né, a saída do ciclo de ceifador será mostrada como na figura 1B, que é essa daqui, né? Ó. Ah, vai ficar desse jeito aí. Bom? Falar um pouquinho dessa resistência de corpo e resistência em série, né? Então, aqui a gente tem lá o nosso diodo, nossa ponte, né? Tá? De tensão. Aqui eu tenho a resistência série. Aqui eu tenho o nosso resistor, né? E aqui eu tenho a nossa carga, né? Tá? Vou representar assim, ó. Tá? É o nosso RL, tá? Então, resistência de corpo. O que é o resistência de corpo? Resistência de corpo, na verdade, gente, é a resistência, né, interna, intrínseca do diodo, tá? A gente já tinha visto isso nas aulas anteriores, né? Falando da resistência de corpo. O B normalmente é conhecido como RB, tá? Então, o RB é chamada resistência, né? Resistência, tá, de corpo, tá, do diodo. Tá? B ele vem de body, né? Body é corpo, tá? Os diodos de pequeno sinal, ó, tem uma área da junção menor que a área de um diodo retificador, tá? Então, ó, lembra que, a construção de um diodo ela é assim. Deixa eu fazer um desenho mais ou menos. Isso está horroroso aqui. Tá? Esse aqui é o diodo, ó. Que tem isso aqui, tá? Aqui é positivo, negativo, né? O positivo, negativo, tá? Então, está falando que os diodos de pequeno sinal, então os diodos que são utilizados, né, para o dispositivo normal, que não é um retificador, ele tem uma área de junção menor do que a área de retificador. A área de junção é essa daqui, ó. Se você olhar, né, olhar por aqui, ó, tá, desse lado aqui, né, você vai ver o que, ó, desse lado aqui, né, um retângulo assim, né, ó. Tá? Se você olhar para cá, né, ó, tá? Como se fosse uma caixa, tá? Então, a corrente elétrica, ela passa por aqui, ó. Ela vai passando por aqui, tá? Então, ela vai passar por essa área aqui, ó, por esse retângulozinho aqui, tá? O que ele está falando é que se essa junção aqui, ó, for de um diodo retificador, tá? Um retificador, né? O diodo de pequenos sinais, né? O de pequenos sinais, ele tem uma junção menor. Então, ó, essa junção aí é assim, ó, é bem menorzinha, desse jeito aqui, ó, tá? Então, veja só, né? Por que aqui, ó, ele vai ter uma resistência maior? Essa aqui dá uma resistência, que ele fala assim, não. Os diodos de pequeno sinal, né, que é essa aqui, ó, tem uma área de junção menor do que a área do diodo retificador, que é essa daqui, tá? Para operar em altas frequências. Como consequência, eles apresentam uma resistência de corpo maior. Bem, quem tem maior resistência de corpo? Do jeito que ele está falando aqui, né, são os diodos de pequeno sinal. Então, ó, isso aqui tem uma resistência, né, maior. Tá? E é mais ou menos claro ver isso, né? Por gente, olha, suponha que isso daqui é sei lá, é um buraco na parede, tá? É uma buraco na parede que eu preciso passar por ela, então eu vou entrar por ela aqui, ó, tá? Bem,
A gente passando por essa, né, se a gente tiver passar aqui por dentro, ó, né, se isso aqui fosse uma caixa, né, eu tivesse que passar por ela, bem, como aqui eu tenho uma área muito grande, né, a passagem dela não vai causar tanta resistência assim, né, eu consigo passar com uma certa facilidade, ok? Agora, se eu quiser passar, né, nessa área menorzinha aqui, pô, aí já fica quase que impossível de eu conseguir passar por aqui, né? Por quê? Porque agora eu tenho uma resistência muito maior à passagem, né, a minha passagem por ela, tá? Então, por isso que essa resistência aqui é maior. Então, a corrente elétrica tem mais facilidade de percorrer esta junção aqui do que essa daqui, ó, tá? Por quê? Porque essa junção tem uma área maior, portanto eu tenho mais espaço, né, para os elétrons passarem por ele, enquanto isso daqui é com um gargalo, né, tá? Eu afunilo ele, então fica mais difícil da corrente passar por ela, tá? Como a resistência está ligada, né, à dificuldade da passagem de corrente, essa junção de pequeno sinal tem uma resistência de corpo, né, maior, tá? Então, por isso que é isso que a gente está falando aqui, né? Então, por exemplo, na folha de dados do diodo 1N914, tá? Folha de dados, a tradução dele, né, em inglês é data sheet, tá? É um formulário de dados, né? Um formulário de dados, né? Ou seja, são especificações técnicas do diodo. Então, o diodo 1N914 é um diodo de pequeno sinal, né? A corrente direta dele, ou seja, a corrente, né, que passa por ele quando ele está em condução, ou seja, ó, ele está polarizado diretamente, é de 10 mA com 1 volt. Tá? Então, ó, no caso aqui, ó, se eu tivesse, isso aqui é um IN, né, IN 914, lá nos dados desse diodo aqui, está dizendo que quando tiver uma corrente direta de 1 volt, ó, quando tiver 1 volt, aqui, ele está conduzindo? Está conduzindo. Tá? E qual é a corrente que está passando por ele? Segundo a folha de dados, está passando uma corrente aqui, ó, de 10 mA. Tá? Então, se tem uma tensão de 1 volt e uma corrente de 10 mA, né, então eu vou ter uma corrente aqui, ó, tá? Uma resistência aqui, ó, que vai ser 1 volt menos 0,7, né? Onde que apareceu 0,7? 0,7 por causa do diodo, né? Lembra que dentro do diodo aqui, ó, ele tem uma barreira de potencial de 0,7 volts, tá? Né? E eu estou jogando aqui externamente, estou botando uma bateria aqui, ó, forçando 1 volt nas extremidades do diodo, tá? Então, 1 volt por fora dela, menos o 0,7 que está dentro dela, 1 menos 0,7, tá? Dividido pela corrente, ó, 10 mA, isso aqui fazendo as contas dá 30 ohms, tá? Então isso quer dizer, no caso do diodo 1N, né, 914, a resistência de corpo é de 30 ohms, tá bom? Viu? Ó, só para ter uma ideia, deixa eu ver se, acho que eu trouxe aqui, deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui, ó, isso que está aqui, ó, é o datasheet, né? É o datasheet do resistor que eu uso, né? Que a gente está usando aqui para retificação, que ó, é o 1N, né? 1N4007, tá? Então, na folha de dados, está dizendo assim, ó, características elétricas, tá? Maximum Instantaneous Port Voltage, né? Então, a tensão direta máxima, tá? Instantânea, aquela que eu aplico instantaneamente, né? Qual esse parâmetro aqui? Qual a tensão máxima, né, que eu posso ter? As condições para fazer esse teste é colocar 1 ampere nela, né? Se eu coloco 1 ampere nela, vai me dar aqui, ó, 1,1 volt, tá? Então, no caso do 1N914, né, eu tenho aqui 10 mA e a tensão tem 1 volt, né? No caso do 1N4007, né, eu tenho 1 ampere aqui e 1,1 volt, tá? Então, ó, fazendo as contas agora, né, no caso do 1N, ó, 1N4007, a resistência de corpo vai ser o que, ó? É 1 volt, né? Peraí, esqueci o dado lá, tá? Onde é que tá? Perdi ela.
tá? 1,1 volt e 1 ampere. Legal. Tá? Então, ó, eu tenho 1,1 volt, né, menos 0,7, tá, dividido por 1 ampere. Tá? 1,1 menos 0,7 dá 0,4, né? Tá? Dividido por 0,4 ohms. Tá? Então, no diodo 1N4007, a resistência de corpo é 0,4. Tá? No 1N, né, 1N914, o RB é 30 ohms. Né? Ou seja, ó, no caso do 1N914, que é um diodo de pequeno sinal, tem uma resistência 30, né, que é muito maior do que a resistência, né, do diodo retificador IN4007, que é de 0,4 ohms. Bom, tá? Então, quanto menor for o diodo, né, para pequeno sinal, maior é a resistência, né, da junção. Ok? Tá, então, só lembrando, né? Então, nós vamos trabalhar, então, se vamos trabalhar com resistores, diodos, né, de pequeno sinal, a resistência de corpo é em torno de 30 ohms, tá? Legal. Seguindo. Para que o circuito ceifador funcione bem, é preciso que a resistência em série RS tenha um valor muito maior que a resistência de corpo, né? No entanto, o circuito ceifador não irá funcionar bem se a resistência em série não for muito menor que a resistência de carga, né? Então vamos lá, vamos botar todo esse negócio aqui de novo. Ó, eu tenho aqui a minha fonte de tensão, aqui eu tenho a minha resistência série, né? Aqui eu tenho meu diodo e aqui, né? Aqui eu tenho o meu resistor de carga RL, tá? O meu RB tá aqui, tá, gente? Ó, né? É dentro do resistor, né? Então vamos imaginar isso aqui, ó, como se fosse um resistor aqui, né? Tá? Um RB, tá? Então, ó, o livro do Malvino, né? Ele dá uma dica, né? Que para a gente escolher qual é o valor dessa resistência em série aqui, tem que atender esta condição, tá? Essa condição, um ceifador quase ideal, né? E a resistência em série ela vai ser menor que 0,01 vezes RL, tá? Mas ela tem que ser maior que 100 vezes RB. Bom, então vamos lá ver um caso, né? Suponha que RB, né, é 30 ohms, ó, tá? E o meu RL, né, sei lá, vamos imaginar que RL seja de 1000 kΩ. Bem, uma carga, né, bem elevada aqui. Ó. Bom, então vamos ver quanto que é 100 vezes RB. Então 100 vezes RB é 100 vezes 30 ohms, né? E vai ser igual a 3.000, né? 3.000 é 3K, tá? Quilo ohms. Então, 0,0001 vezes RL. Quanto que é isso aí, ó? Então, 0,01 vezes RL, eu coloquei 10.000. 10.000. Opa. Vamos colocar 1.000, né? Não, 10.000 K. Quilo ohm. Tá? Então, 0,01 vezes 10.000 K, né? Vai ficar aqui, ó, como se eu estivesse cortando 2 zeros, né? Isso aqui vai dar 100 quilo ohm. Bom, então, segundo que está aqui, ó, RS tem que ser menor que 0,01 RL, ou seja, ó, menor que 100 quilo ohms, e RS, ó, tá? Tem que ser maior, tá? E 100 vezes RB.
100 vezes RB é 3K. Bom, então, ó, o RS tem que ser maior que 3K e menor que 100K. Tá? Então, ele tem que estar dentro dessa faixa aí, não? Tá? Aqui é 3, né, 3K, e aqui é 100K. Então, o RS, ó, tem que estar dentro dessa faixa aqui. Tá bom? Tá? Então, aqui a gente pode escolher, sei lá, 10K, 50K, 80K, né? Tá? E assim por diante. Bom? Deixa eu ver o que está escrito aqui. Sem filtros ceifadores que obedecem o critério acima, né, dito ceifador quase ideal. Por exemplo, se o diodo tiver uma resistência de cor 30 ohms, a resistência em série deve ser de 3K, né, e a resistência de carga deve ser de pelo menos 300K. Tá? Ideal. Ceifador negativo, né? Então, por que isso daqui a gente chamou de ceifador, né, positivo? Porque ele corta o ciclo negativo, né? O ciclo positivo, tá? Portanto, o ceifador, né, negativo deve cortar o quê? Deve cortar o ciclo negativo, né? Então, para isso, qual mudança que a gente faz nesse circuito aqui? Né? Nada mais, nada menos do que inverter, né, a polaridade desse diodo, tá? Então, olha. É assim, ó, inverter a polaridade desse diodo. Tá? Então, ó, o que vai acontecer agora? Então, ó, quando essa fonte aqui, ó, essa fonte aqui, tiver no ciclo, tá, ó, no ciclo positivo, tá? No ciclo positivo, ou seja, ó, aqui está positivo e aqui está negativo. Lembra que a polaridade de diodo aqui, ó, é negativo e positivo, tá? Porque aqui, ó, esse aqui é o anodo dele, então o anodo dele é a polaridade positiva. E o cátodo dele aqui, ó, que é onde tem essa barra, é o negativo. Tá vendo que, ó, os sinais estão invertidos, né? Tá? Se eles estão invertidos, esse diodo aqui, ele está aberto, tá? Ou seja, ele é uma chave aberta. Então é como se eu tivesse, né, ó, cortado, né, essa conexão aqui, ó. Cheguei aqui, né, botei o alicate e cortei essa conexão aqui, tá? Então agora essa resistência aqui, ele está vindo direto à fonte, ó, direto à fonte, tá? Então passou o ciclo positivo aqui, ó, tá? Passou lá para a carga também, ok? Bem, na hora que vem um ciclo negativo, né, na hora que vem um ciclo negativo, ou seja, essa parte aqui, ó, fica negativo. Então aqui fica negativo. Vou apagar. Oi? Invertidos. Não entendi. Se o diodo tiver invertido, significa que ele está aberto? Não, não. Sim. Não, não. É a tensão nele. Tá? É assim, ó. Eu tenho o meu diodo. Tá? Se eu botar uma bateria aqui, né? Uma bateria. Né? Aqui, né? Vamos jogar ele para. Vou botar uma cargazinha aqui, ó. Fizer isso aqui, ó. Tá? Aqui eu vou botar 5 volts. Tá? Então, aqui, ó, é a extremidade positiva e negativa. E nem a pilha, tá? A pilha tem aquela, né, tem aquela extremidade, né, que está um pouquinho mais, uma pontinha mais, tem uma extremidade positiva e uma extremidade negativa, tá? Se o diodo foi colocado dessa maneira aqui, ó, dessa maneira aqui, este lado aqui, ó, esse lado aqui é chamado de anodo, tá? Esse lado aqui, ó, que tem essa barrinha aqui, é chamado de cátodo. O anodo, né, tem a polaridade positiva, tá? E essa parte aqui tem a barrinha no cátodo é negativa, tá? Então, isso aqui é o meu diodo. Quando você compra ele, né, esse diodo aqui, ó, você vai ver dentro dele um invólucro aqui. Ele tem aqui, bem nessa ponta aqui, ó, né, tem uma faixinha em branco, tá? Essa faixinha em branco é para lembrar esse corte aqui, ó,
Tá? Então, na hora que você instala o teu diodo, né, você vai colocar ele assim, ó, do jeito que está aí, ó, desse jeito aí, tá? Então, ó, na fábrica, né, colocaram que esse lado aqui é o negativo e esse lado aqui é o positivo, tá? Legal, então eu comprei ele, instalei aqui. Aí eu botei uma pilha, né, onde o terminal positivo que está aqui coincide com a polaridade positiva do diodo, tá? E a polaridade negativa coincide com o negativo da bateria também, né, porque estão aterrados. Okay? Deste jeito aqui, ó, desta maneira aqui, né, esse diodo está em condução, né, ou seja, a corrente passa por ele. Portanto, ele é uma chave fechada, tá? Agora, se esse mesmo diodo, ó, agora eu vou botar o diodo do mesmo jeito, ó, mesmo jeito, polaridade positiva da negativa, tá? Botei uma carga aqui e aterrei aqui, então um RL. Só que a bateria agora aqui, ó, o que eu fiz? Eu inverti a bateria, tá? Botei, ó, aqui é o terminal negativo e o positivo dela aqui, ó, ficou assim, ó, dessa maneira. Então aqui ficou negativo, aqui ficou positivo. Bom, eu inverti a pilha, né? Aí ficou o que, ó? Aí o terminal negativo da bateria, né? Agora tá de frente pela polaridade positiva do diodo, tá? Quando tá assim, né? Esse diodo aqui, ele tá aberto, ele tá em corte, ele foi cortado. Então isso aqui funciona como uma chave aberta. Se a chave está aberta, passa a corrente? Não, se está aberta aqui, ó, eu abri um interruptor, não passa a corrente. Então, se aqui fosse uma lâmpada, né, ó, fosse uma lâmpada, a lâmpada vai estar apagada, tá? Mas nessa daqui, se eu liguei a polaridade coincidente, ele funciona como uma chave fechada. Então, fechei o interruptor, essa lâmpada vai acender. Tudo bem, ô Gabriel? Entendeu agora? Entendi. Tá? O único detalhe, né, é que o diodo, né, a gente fala assim como se fosse o modelo ideal, tá? No modelo em segunda aproximação, na verdade não é a partir de ser positivo, só basta ser positivo aqui e positivo aqui que ele já conduz, não, tá? O problema é que aqui, ó, eu preciso ter pelo menos 0,7 volts maior do que esse lado aqui, ó. Tá? Ele tem que ser 0,7 volts maior. Então, só a partir de 0,7 volts maior que esse diodo vai conduzir. Tá bom? Tá? Então, ó, no caso aqui, ó, quando eu inverti, a bateria agora ficou no terminal negativo dele, né? O diodo agora, ele está cortado, né? Ele está cortado. Portanto, ele não conduz, ó. E aí, ó, tá vendo que a parte negativa dele, ó, não aparece aqui, ó. Tá? Ou seja, ó, ele não tem parte negativa, ele não copiou a parte negativa. Eu cortei ele. Ou seja, o ciclo negativo foi ceifado, né, desse circuito. Ok? Bem, esse modelinho aqui, ó, é um modelinho, né, de diodo ideal. Tá? Esse que está aqui é o diodo, né, em segunda aproximação. Aproximação. Né? Por quê? Ó? Tá vendo aqui? Ó? Eu tenho um ciclo positivo que ele está copiando, tá? Mas tá vendo aqui, ó, quando chega no zero e entra no negativo, segundo o que estava aqui, ó, ele já devia estar cortando, tá? Mas ele não corta. Né? Por quê? Porque ele tem que passar pelo menos 0,7 volts para baixo, né, para poder cortar. Então por isso que ele fica aqui, ó, um pedacinho aqui, ó, fica negativo. Ó. Esse pedacinho fica negativo. Tá? Então, ó, se invertermos a polaridade de diodo como na figura 2A, esse diodo aqui, obtemos o ceifador negativo. Nesse circuito, as partes negativas do sinal são retiradas, né, da saída, né, e a forma de onda da saída não tem semiciclos positivos. Nota-se, né, que assim como no ceifador positivo, as partes cortadas não são perfeitas por causa da tensão de condução do diodo, né, que é de 0,7 volts. Né, então, por isso que fica dessa maneira aqui. Certo? Tá? Então, olha, vamos dar uma pausa aqui, vamos fazer uma parte prática aqui,
Vou trazer o LT Espaço. Vamos fazer os dois casos aqui, né, de circuitos, tá? Então, deixa eu trazer aqui o nosso... Vamos lá. Cadê o LT Espaço? Aqui. Então, olha, vamos lá. Abrir New Schematic. Né? Tá lá, vamos construir esse circuito, tá? O circuito que eu quero montar, gente, né, é isso aqui, né? Tá? Eu vou montar esse circuito aqui, né? O disipador positivo. Esse aqui. Então, vamos lá. Então, ó, eu tenho que ter uma fonte, então eu vou colocar essa fonte aqui. Uma fonte. Então, coloquei ESC. Agora, um resistor. Fazer um resistor, tá aqui, ó, um resistor. Ctrl R para girar ele, rotacionar ele. Ele aqui, tá? ESC. Agora não preciso mais nenhum outro resistor. Ah, preciso sim. Preciso da carga, né? A carga que eu coloquei ela aqui, tá? Agora preciso de um diodo. Aqui, o diodo. Tem, tá? Agora o terra. Vou botar um terra só. Aqui. Ok? Vamos ligar agora esse negócio. Ó. Então vou começar aqui do... Espera aí só um pouquinho. Deixa eu... Ó. Cliquei. Estou segurando o clique do mouse. Vou subir até aqui. Soltei. Cliquei novamente para a direita. Vou até aqui. Soltei o clique. Cliquei de novo. Desci. Agora eu vou para a esquerda. Então soltei o clique. Cliquei de novo para a esquerda. E vou dar um clique aqui, ó. Tá? Pronto, ó. Fiz a conexão. Agora tem que fazer a conexão daqui até aqui. Pronto. Tá? Agora vamos botar os valores, ó. A tensão lá no ciclo não foi colocado, né? Vou colocar 20 volts aqui, tá? Vamos colocar 20 volts, ó. Então aqui vai ser não vai ser um valor DC, né? De corrente contínua, vamos advance. Tá contrário. Oi? O outro tá contrário. Vai ser negativo. Como o diodo tá contrário? Uma imagem diferente. Isso aqui? Ah, inverte ele. Ele tá. Ele tá como? Ele tá virado assim. Sim? Então, aperta, seleciona ele. Por exemplo, peraí, deixa eu colocar ele. Não, é que você fez diferente. Não, eu estou fazendo o que vai cortar, fazer o ciclo, cortar o ciclo positivo, tá? Se você fizer o contrário, ele vai cortar o ciclo negativo. Ah, eu confundi. Tava fazendo negativo. Não, estou fazendo positivo. Tá? Esse aqui, ó. Ó, esse aqui. Tá? Você está fazendo junto? Não, você está fazendo também? É isso? Não, não. Ah, pensei que você estava fazendo junto. Bem, então vamos lá. Não. Então eu vou colocar 20 volts nessa fonte, tá? Mas não, né, corrente contínua, né? Mas senoidal. Então, ó, vou advanced. Escrevo aqui, ó, sine, tá? Eu vou usar apenas amplitude de 20 volts e a frequência aqui, vamos colocar 60 Hz, tá? Aqui tanto faz, eu poderia até colocar mais do que isso daí, tá? Mas vamos deixar 60 mesmo, mais fácil fazer as contas, tá? Então, ó, ele já tem a fonte, então ele já está pulsando, né? Tá? Senoidalmente com frequência 60 Hz. Essa aqui, vou trocar o nome de R1, né? Ó, vou clicar em cima dele aqui, tá?
Cliquei com o botão da direita, né? Vou trocar o nome. Aqui é a resistência RS. Tá? Isso aqui de RL, ó. Então, vou clicar em cima dele, o botão da direita, né? RL. Então, ó, só para a gente ficar mais ou menos coerente com o que está lá. O valor do RS, né? Ele também não fala no exercício, né? Quanto que a gente tinha? Falando lá que tem que ter. RS tem que ser maior que 3 e menor que 100, né? Tá? Então vou colocar 10K na resistência em série. Tá? Vou colocar 10K. 10K. E a resistência RL, quanto que eu tinha feito aqui nas contas? 100K. Então, 100K. Pronto. E o diodo vamos deixar isso aí mesmo. Tá? Eu já cansei. Bom, podemos até trocar ele, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou clicar no botão da direita no mouse, né? Vou pegar Pick New Diode, né? Vou ver só. Tem aqui, ó. O IN 914 está aqui, ó. Tá? Então vou selecionar ele, ó. Tá? Então, ó, esse diodo aqui, ele está modelado como sendo o IN 914. Tá? Legal. Então agora precisamos fazer a critério de simulação. Então vamos simular Edit Simulation Card. Vou fazer um transiente, né? Vou fazer até 50 milissegundos. Tá? Lembra que 100 milissegundos, né, dá quase 6 ciclos, né, do sinal para a frequência 60 Hz. Vou colocar só metade dele, né, já está dado bom tamanho. Começa a usar a partir de 0 segundos e o máximo time interval eu vou colocar 0.001. Tá? Isso aí está relacionado com a precisão dele. Quanto menor o valor, né, maior a precisão. Carregar ele aqui. Deixa eu trazer esse. Pronto. Ok. Agora vamos simular. Então, no run. Pronto, está simulado. Tá? Então, ó, eu vou abrir aqui um outro. Não, vou clicar aqui na tela de gráficos, né? Plot settings. Vou adicionar um novo plot plane, né? Ou seja, aqui, ó, eu vou colocar nesse gráfico, vou colocar aqui, ó, o sinal de entrada, ó. Nossa, ficou. Ixi, acho que eu coloquei. Pera aí. Acho que eu errei aqui. Faltou isso aqui, ó. O stop time aqui, eu tava falando para fazer uma simulação de 50 segundos, tá? Né? Só que ele, como eu coloquei 0.00001 milissegundos, a simulação, ele corre o tempo, mas ele corre de pedacinho em pedacinho, de quanto em quanto? 0.01 milissegundos em 0.01 milissegundos, tá? Então, para chegar nos 50 segundos aqui, ia demorar pra caramba, tá? Então, na verdade, eu acabei esquecendo de colocar 50 milissegundos, né? Por isso que estava dando uma frequência muito alta. Frequência não, muitos ciclos. E agora o simula. Pronto. Tá? Agora sim. Vou adicionar, né, mais uma. Clica aqui. Então, duas telas. Tá? Então nessa daqui eu vou colocar o sinal de entrada da fonte. Ali, ó. A senoide, tá? É de pico, ó. Mais 20 menos 20, mais 20 menos 20, tá? E essa frequência é uma frequência 60 Hz. Tá? Nesse gráfico agora, aqui, eu vou colocar a saída, ó. Vou colocar a tensão nesse ponto aqui, ó. Que é a tensão na carga, tá? E, ó, que coincide com isso, né, a mesma tensão aqui no diodo, né? Então vamos lá. Olha lá. Tá vendo? Ó? No ciclo positivo, ó, quando a fonte, né, tá positiva,
lá nessa saída aqui, ó, tá cortado, ó, tá? Perto do 0 volts, tá? Tá vendo que não é 0 volts exatamente, não. O 2 está aqui, ó, né? Ele tá um pouquinho abaixo do 2, tá? Por que um pouquinho abaixo do 2, né? Por causa da tensão lá do diodo. Bom? Ó, e quando chega, né? Quando chega no ciclo negativo, ó, um ciclo negativo aqui, né? O diodo ele está aberto, né? O diodo está aberto e ele copia o sinal, ó. Tá vendo? Ele copiou o sinal, tá? Vamos ver a corrente, ó, a corrente que passa no diodo, tá? Então eu vou abrir mais um gráfico aqui, ó. Tá? Vamos colocar aqui, ó, a corrente, ó. Então cliquei na tela do circuito, vem aqui, né? E, ó, agora assim, ó, virou um multímetro alicate, né? Então ele virou um perímetro. Aí, tá? Então, ó, isso que está em vermelho, né, é a curva da corrente. Tá? Tá vendo que a curva da corrente, ó, ele segue mais ou menos aqui, ó, a curva da tensão na ponte. Tá? Essa tensão aqui, ó. Tá vendo? Ela aqui, ela sobe, não. Sobe que nem sobe aqui, a corrente sobe, porque a tensão na entrada sumiu, tá? Só que, ó, tá vendo que a partir desse ponto aqui fica a corrente fica quase nula. Por que ela fica quase nula? Porque nesse momento aqui, esse diodo, ele está aberto, né? Se ele está aberto, não passa corrente. Na verdade, passa uma pequena corrente, que é essa corrente que está passando aqui, ó, bem aqui, tá? Mas ele está mostrando, né, que esse circuito está aberto nesse momento, tá? Vamos ver aqui, ó, eu vou só tentar ler, né, qual é a tensão, né, no diodo. Então, eu vou dar um zoom bem aqui. Ó, aqui, ó, tá vendo? Ó, né? Tá vendo que essa tensão VN002, né, é a tensão em cima do diodo, tá, gente? Ó, é a tensão em cima do diodo, né? Tá vendo que, ó, a partir do começou a simulação, tá vendo que esse gráfico em azul, ó, ela começa, né? Vou abrir fazer mais um, ó. Ele começou em 0 microsegundos, já começou assim, ó, o zero tá mais ou menos. Deixa eu abrir um pouquinho mais, né? Ó, tá vendo? Aqui tá em 0 volts, tá? Em 0 volts, tá? Só que aí vai seguindo, ó. Aqui eu dei um zoom muito grande, né? Mas, ó, 0 microsegundo, 2 microsegundos, 4 microsegundos, 6, 8, 10. Aqui tá evoluindo no tempo, tá? Tá evoluindo no tempo, né? Vou tirar um zoom daqui, ó. Agora ficou assim, ó. Tá vendo que aqui, ó, né? Essa tensão que ele está mostrando aqui é uma tensão que está em torno de 0, alguma coisa aí, né? Ixi, tá ruim de ler aqui, peraí. Aqui. Peraí. Vou pegar as guias. Ficar com o botão da esquerda. Né? Tem aí a. Tá. E a guia. Então, onde é que tá ela? Ó. Vou pegar a corrente que tá mais em cima desse azul aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá dando 492,8 milivolts. Tá? Aqui, ó, aqui já está um pouquinho maior, ó. Né? Em torno de 560 milivolts. Ou seja, mais ou menos 0,6 volts. Oscar. Oi. Fala. Quer dizer que no semiciclo não vai ter tensão? O semiciclo positivo? Não, tem uma tensão, só que tá vendo aqui, ó? A tensão aqui nessa saída aqui, ó, tá?
Olha aqui, deixa eu apagar esse gráfico aqui que tá atrapalhando já. Deixa eu sumir com esse... Vou apagar esse cara também. Pronto. Ó, essa aqui é a fonte, tá? Essa aqui é a fonte. Eu vou botar no mesmo gráfico, né? No mesmo gráfico aqui, ó, a tensão na carga, tá? Ou a tensão em cima do diodo, né? Aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Quando eu tenho um ciclo positivo da fonte, ó, né? Aqui, ó, positivo, né? O que está em azul é o que está lá na carga, né? Ele está próximo do zero, tá vendo? Está próximo do zero, mas não é zero. Tá vendo? Né? Veja, ó, vou pegar aqui amplitude, ó. O zero está aqui, ó. Aqui é o zero, tá? E aqui é o azul, ó. Esse pontilhado que está aqui em cima dá 0,5 volts, tá? Portanto, né, é a tensão que está aqui que está em azul aqui, né, é alguma coisa próximo de 0,55 volts, por aí, tá? Ou 0,6 volts, né? É aquela tensão, né, do diodo em torno de 0,7 volts, tá? Como a gente está caracterizando, né, ó, o diodo como sendo um diodo comercial, um N914, né? Então, ele teria que ver qual seria o valor da tensão de diodo dele, tá? Eu não sei qual que é, tá? Deixa eu fazer Mas por que isso? Quando se trata como Ó, deveria ter uma tensão. então, vamos lá. Vamos fazer aqui no papel, fica melhor. Aqui eu tenho a fonte, gestor RS, eu tenho a carga, tá? Então, ó, suponha o seguinte, ó, aqui, ó, né, eu liguei a fonte, ela começou a subir e fechar um ciclo, tá? Essa tensão, ela aparece nesse ponto também, tá? Né? Porque eu tô ligando a fonte, né? Então nesse ponto aqui aparece a fonte, né? Só que, olha, na hora que eu ligo, eu não tenho 0 volts na hora que eu tô ligando aqui, ela vai crescendo, né, gente? Ó, 0 volts até chegar nos 20 volts, tá? Bem, quando eu tenho 0 volts aqui, ó, 0 volts aqui, ou seja, ó, nesse ponto aqui, esse diodo está conduzindo? Não está, né? Porque não tem 0 volts, não está, né? Se ele não está conduzindo, né? Ele é uma porta aberta, tá bom? Ele é uma porta aberta, tá? Agora, vamos imaginar que ele chegou aqui, ó, nesse ponto aqui, e ele tem, sei lá, 1 volt, tá? Ou seja, ó, agora ele tem um volt aqui. Se ele tem 1 volt aqui, vai ter 1 volt aqui também, tá? Vai ter 1 volt aqui também, tá bom? Se tem 1 volt aqui, ó, eu tenho no terminal positivo, né, do diodo, eu tenho 1 volt aqui, e no outro lado, como ele está aterrado, aqui eu tenho 0. Tá? Ou seja, ó, essa diferença potencial aqui é de 1 volt. Tá? De 1 volt. Só que é o seguinte, né, gente? Nesse caso, né, o diodo ele está conduzindo. Tá? Ele está conduzindo. Ele é um curto-circuito aqui. Tá? Agora, um pouquinho antes, ou seja, ó, suponha que eu estou aqui não em 1 volt, tá? Em 0,1 volt, tá? 0,1 volt. Tá? Então, ó, eu tenho mais 0,1 volt aqui e 0 aqui. Diferença, né? A DDP aqui é de 0,1 volt. Pergunto, com 0,1 volts no terminal desse diodo, ele está conduzindo, né, ou ele está cortado? Está cortado. Está cortado. Tá?
Portanto, desse lado aqui, ó, é como se fosse um circuito aberto, desse lado aqui na carga, tá? Até o 0,1 volt, ó, até o 0,1, ele está copiando a entrada. Tá? Só que vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando chega lá no 0,7 volts, ó, suponha que chegou agora no 0,7 volts. Então agora eu tenho 0,7 volts aqui, né? Então, na extremidade do diodo, eu tenho 0,7 volts aqui. Agora eu pergunto, esse diodo está conduzindo ou ele está cortado? Está conduzindo. Agora ele está conduzindo. Se ele está conduzindo, não vira um curto-circuito? Sim. Virou um curto-circuito, ó. Virou um curto-circuito. É como se eu sumisse com esse... Mas, ó, tá vendo? Eu tava com até o 0,7 volts, a saída estava copiando a entrada. Quando chegou 0,7 volts, e vai aumentar agora na hora que eu aumento, ó, aumenta essa tensão, né, por exemplo, para 1 volt, o que vai acontecer com o diodo? Não acontece nada com o diodo. O diodo já está ele tá conduzindo, ele virou um curto-circuito aqui, ó. Tá? Se ele virou um curto-circuito aqui, qual é a tensão, né, que está lá na saída? Ele mantém esse 0,7. Tá vendo? Ó? Porque qual é o circuito que eu tenho agora? Eu tenho esse circuito aqui, ó. Né? Ó, tá cortado. Tá? É como se fosse assim, né? É como se eu tivesse pegado essa extremidade aqui, ó. Eu juntei com esse pedaço aqui, ó. Tá? E aterrei. Então tá desse jeito aqui, ó. Ou seja, a resistência de carga não tem mais corrente passando nela. Tá? Eu curto-circuitei esse lado, se curtei esse lado, né? A maior parte da corrente agora está passando por aqui e não mais pela carga. Tá? Então deveria ter agora na carga, na saída, tensão zero. Só não tem tensão zero porque esse diodo aqui, né, ele está conduzindo, portanto tem 0,7 volts entre os terminais dele. Tá? Então esse 0,7 volts, ele se mantém, ó. Ele se mantém. Até quando? Até na hora em que esse negócio, ó, a fonte de tensão, o semiciclo dele começar a cair e chegar no 0,7 volts de novo, ó. Na hora que ele chegou aqui e continuar, na hora que ele passar aqui para baixo, pô, na hora que ele passar para baixo agora, né, o diodo vai estar cortado, vai estar aberto de novo, tá? Porque a diferença potencial na extremidade do diodo ficou menor que 0,7 volts. Portanto, agora ele vai passar a ser de novo, né, um circuito aberto e ele vai copiar agora a entrada. Então vai ficar assim, ó, desse jeito. Aí vem um ciclo negativo, tá? Quando vem um ciclo negativo, né, esse diodo aqui, ó, ele vai estar cortado direto, tá? Né? Ele está polarizado de forma reversa. Então é como se isso aqui, ó, não existisse, tá? No ciclo negativo. Se não tem um ciclo negativo, tá vendo que a carga agora está chegando direto à fonte, ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Aí na hora que ele voltar para o zero, ó, na hora que ele voltar para o zero, começa tudo de novo. Ele vai aumentando aos poucos, quando chega lá no 0,7 volts, ó, né, ele corta e repete. Fica assim. Tudo bem? Deu para entender? Deu para entender um pouco. Tá? Vamos ver se. Vamos tentar fazer mais uma vez. Ó, suponha que. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A, tá? Né? E aqui eu tenho o nosso diodo. Suponha que eu estou fazendo o VA, né? Ele é menor que 0,7 volts. Tá? Essa tensão aqui é menor que 7 volts. Né? Se ele é menor que 7 volts, então a tensão em cima do resistência, né, é a mesma da fonte. Tá? Então, ó, se a fonte está crescendo assim, né, lá na saída também está crescendo. Desse jeito aí. Tá? Até o 0,7, ó.
até o 0,7 volts. 0,7 volts. Tá? Então, ó, aqui é a fonte e aqui é o ponto A. Tá? Legal. Agora, ó, se o VA passar a ser maior que 0,7 volts, né, esse circuito aqui está aberto. Esse circuito está aberto, agora eu tenho direto, aliás, passou 0,7 volts, o diodo está conduzindo. Se ele está conduzindo, né, isso aqui vira um curto-circuito. Tá? Qual é a tensão, né, nesse ponto aqui? Ó? Ele seria zero se fosse um diodo ideal. Tá? Como não é um diodo ideal, então, na verdade, o que a gente tem aqui é aquela fonte de 0,7 volts aqui. Ó. Como se fosse assim. Ó. Tá? Então, se eu tenho uma fonte de 0,7 volts desse jeito aqui, ó, qual é a tensão no ponto A? Independente do que tem aqui, ó, sempre vai ter 0,7 volts. Tá? Então, ele vai ficar dessa maneira. Aqui, ó. Depois disso daqui, a fonte, olha, a fonte continua. Mas lá no ponto A, ela vai ser barrada aqui assim. Ó. Desse jeito. Tá? É por isso que, no caso aqui, ó, nesse simulador, ficou assim, ó. Aqui eu tenho a tensão de entrada e aqui, ó, isso aqui é o azul, é a tensão lá na saída, lá na carga, tá? Parece que é zero aqui, né, gente? Ó, parece que é zero, mas se você for ver melhor, né, não é bem zero, né? Ó. O zero tá aqui, ó. Tá? Então ele tem um pouquinho mais que 0,55, né, volts, né, de diferença aqui. Né? No nosso critério, né, seria de 0,7 volts, né? Se você estivesse fazendo as contas na mão aí, coisa e tal, a gente faria de conta que seria 0,7 volts, tá? Deixa eu ver se eu mudar esse... se eu mudar esse diodo aqui para o diodo normal, vou fazer o seguinte, ó. Vou tirar esse cara daqui. Como é que eu tiro ele agora? É mais fácil tirar ele e colocar um outro. Colocar um outro diodo aqui. O diodo padrão aí do LT Spice. Vamos correr ele aqui. Né? Vamos colocar aqui a tensão entrada, atenção. Vamos ver qual é esse valor. Ó, tá vendo que agora já está mais próximo do 0,7, né? Tá? Aqui, ó, esse ponto. Deixa eu mostrar aqui. Tá? Aqui, ó, é 0,7 volts. É essa linha aqui, ó. Tá vendo que ele já está próximo do 0,7 volts. Tá? Então, essa aqui é aquela parte que fica acima. É um pedaço, né, do ciclo positivo que ele está copiando. Tá? Só que o ceifador aqui, esse diodo ceifador, ele cortou, né, todo o resto. Né, todo o resto que tem lá acima. Vou apagar aqui, senão vai ficar todo zoado. Ok? Beleza. Então agora vamos ver o outro circuito, né? O outro circuito é o negativo, né? É negativo, ó. É o mesmo circuito, só que agora eu inverto o diodo. Tá vendo? Eu inverto a polaridade do diodo. Então, vamos lá. Então vou pegar esse mesmo diodo, então, mãozinha, pega ele aqui e vamos rotacionar ele. Pronto. Tá? E agora vamos rodar.
Ó, vou colocar aqui, ó, tensão na fonte e a tensão na carga. Olha lá. Tá vendo? Agora ele deixa passar o ciclo positivo, mas barra a passada do ciclo negativo. Tá? Então virou um ceifador negativo. Bom, é o mesmo processo, né? Legal? Então vamos lá. Ceifadores polarizados. Então, vimos que o nível de referência, o nível de corte de um circuito ceifador positivo é zero, né, se for o diodo ideal, ou 0,7 volts se for o diodo em segunda aproximação. Mas podemos mudar esse nível de referência adicionando uma fonte de alimentação CC em série com o diodo. Tá? Então, ó, tá vendo que a novidade agora é o fato de eu colocar uma bateria aqui, ó, tá vendo? Antes tinha o diodo sozinho, agora eu botei uma bateria. Essa bateria, nesse caso aqui, ó, tem a mesma polaridade do diodo, tá vendo? Ó? O diodo está aqui na positiva em cima e negativa embaixo. A bateria aqui, ó, vem positivo em cima, negativo embaixo, tá? Então eles estão em série, né, e colocados de forma coerente, né? Tá? Então, quando eu coloco isso, né, agora, né, para esse ramo aqui, ó, esse ramo virar um curto-circuito, né? Essa diferença, ó, o diodo ele passa a ser um curto-circuito se na extremidade dele tiver 0,7 volts, tá? Só que por causa dessa bateria, né? Tá vendo que eu vou elevar um pouquinho mais, ó, essa tensão. Antes, ó, essa tensão que estava sobrando aqui, ó, essa tensão que estava sobrando aqui, antes era 0,7 volts, porque não tinha bateria. Tá? Como eu tenho bateria agora, então essa subida aqui a mais é exatamente esse V aqui, ó, mais 0,7 volts. Tá? É como se eu pegasse o circuito antigo, né, e elevasse aquela curva lá, né, o gráfico, né, V volts para cima, não? Tá? E se eu inverter agora, né, se eu inverto o diodo, né, e inverto a bateria, acontece o contrário, né? Tá? Então a curva ela desce, né, V menos 0,7 volts para baixo, tá? Então vira um ceifador positivo polarizado, né? Que é esse primeiro aqui, e um ceifador negativo polarizado, tá? Quando ele fala polarizado aí, é porque foi inserido, né, uma tensão no ramo que está o diodo. Tá? Então, por exemplo, ó, se aqui tem 10 volts, ó, se essa bateria é de 10 volts, tá? Então, para que essa tensão aqui, ó, né, na extremidade fique em 0,07 volts, tá? Ou seja, ó, essa diferença aqui, ó, seja de 0,7 volts, para esse diodo começar a conduzir, né, então eu tenho que fazer a seguinte conta, ó, nesse terminal, ó, nesse ponto aqui, eu tenho 10 volts, tá? Portanto, nesse ponto, nessa outra extremidade, a tensão tem que ser 10,7 volts. Por quê? 10,7 volts menos 10 dá 0,7, que é exatamente, né, a tensão que eu preciso ter no diodo. Tá? Com 0,7 volts no diodo, ele conduz, tá? Se ele conduz, olha, né, é como se tivesse um curto-circuito aqui, tá? E dessa maneira, o RL, né, a carga, não tem mais, né, não tem mais tensão, né, vindo da fonte, tá? Só aquele pedacinho lá, ó, o V mais 0,7 volts, tá? Então, vamos ver, né, esse efeito lá no simulador, tá? Então, deixa eu colocar ele ali. Então, vamos lá. Aproveitar esse mesmo circuito. Então, vamos voltar de novo, né? E vamos rodar ele de novo. Pra cá. Tá? Só que agora eu tenho que colocar... eu tenho que colocar uma bateria, né? Mais circuito. Eu vou esticar um pouquinho mais.
E vou cortar aqui para a gente botar uma bateria, né? Vou botar essa mesa aqui, né? Em vez daquela bateria, né, com tracinho, eu vou botar essa aqui, né? Tá? Vou colocar uma tensão positiva para lá, negativa para baixo, tá? Ó, no caso do diodo, ó, extremidade positiva aqui, negativa aqui. Ó, ponte positiva aqui, negativa aqui, tá? Tem que fazer a ligação de novo. Vamos ligar aqui. E essa tensão na fonte, vamos colocar de quanto? Vou colocar aqui, sei lá, vamos botar 10 volts. 10 volts, tá? Aqui, ó, 10 volts. Bom, então vamos lá, vamos ver o que acontece. Play, ó, vou colocar aqui, ó, tensão na entrada e tensão na saída. Tá vendo, ó? Ele dá uma, é que nem esse pedacinho aqui, não. Tá vendo, ó? Ele subiu, ele ficou um pouquinho mais alto do que 0,7. O negativo copiou, tá? Ó, o negativo quase que copiou, né? Copiou exatamente porque alguma coisa é perdida no resistor, né? Mas na parte positiva ele subiu um pouquinho mais, né? Então para cair 0,7 volts aqui, né? Então nesse ponto tem que ter pelo menos 10,7 volts, ó, que deve ser mais ou menos por aqui, ó. Tá vendo, ó, o 10, né? 10,7 volts, ó. É mais ou menos por aqui, né? Mais ou menos por aqui. Aqui é 5. É, por aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí. Tá? Esse valor aqui. Bom, antes, ó. Antes ele vinha, né? Até o 0,7. Por conta da bateria, eu subi um pouquinho mais, né? O valor dessa tensão aí. Tá? Bom, então tá vendo que agora, né, para esse tipo de circuito, né, eu não consigo. Toda essa parte aqui, ó, né, ela está fornecendo agora uma tensão, né, para a fonte, né, onde o máximo valor positivo que ela pode fornecer é esse valor que está em azul aqui, que é 10,07 volts, né, e a parte negativa não há nenhum tipo de problema, tá? Com ele, tá? Vamos ver o outro circuito, ó. O outro circuito, esse aqui é o circuito polarizado positivo, né? Vamos ver o negativo. O negativo tem, ó, o diodo está invertido e a bateria também, tá? Então vamos trocar aqui, ó, as polaridades. Vamos parar. Ó, isso aqui, Ctrl R, isso. Isso aqui. Tá? Então, agora ficou aqui em cima do diodo, né? É negativo, positivo, negativo, positivo. Tá? Vamos simular. Vermelho. Então, colocando a tensão de entrada e a tensão na saída. Aí, tá vendo? Agora ele está bloqueando, né? Está ceifando o ciclo negativo. Bom, agora veja só uma coisa estranha, né? Umas coisas engraçadas, né? Eu vou dar mais uma esticada, né, nesse. Aqui. Bem,
quero fazer uma pequena mudança nesse circuito. Uma coisa bastante interessante. Tá? Eu vou colocar assim, ó, um novo diodo e uma tensão. Vou ligar ele. Tensão aqui de 10 volts. Tá? Lembra, esquecendo esse pedaço aqui, esse circuito que sobra, né, é o primeiro que eu fiz. Tá? Se você esquecer isso daqui, né, é esse circuito que acabamos de simular. Tá? Esse circuito que teria só esse ramo, né, é o circuito separador polarizado positivo. E esse daqui é o polarizado negativo. Tá? O que acontece quando eu colocar os dois em paralelo? Né? Então vamos lá, vamos ver o que acontece. Simulou, passou, vamos ver ó, como é que está a entrada, vamos ver como é que está a saída, tá? A saída é aqui, ó. Olha só, gente, ó. Ele achatou em cima e achatou embaixo, né? Então agora eu estou nivelando em cima e embaixo, tá? Então ele ceifa uma parte do circuito do ciclo positivo e ceifa uma parte do ciclo negativo, tá? Então no caso aqui, esse aqui é um circuito onde o máximo que você vai ter na carga, né, vai ser 10.07 volts a menos 10.7 volts, né? 10.7 volts positivo, 10.7 volts negativo. Está sempre esses dois escritos, tá? Esse é um circuito que limita, né, essas tensões na carga, tá? Impede, né, que tensões acima ou abaixo de 10,7 volts, né, acabem passando por circuito e prejudicando, sei lá, né, algum tipo de componente interno. Legal, gente? Então, tá vendo que combinando esses dois, né, os dois efeitos aí, a gente acaba criando, né, novas alternativas, né, novas possibilidades. Certo? Certo. Legal. Então vamos lá, seguindo. Bem, aqui está a explicação dele, né? Tá? Então, adicionando uma fonte de alimentação CC em série com o diodo, né? Em série com o diodo, mudamos o nível de corte, né? Então, antes, sem a bateria, o nível de corte é 0,7, tá? Com a bateria, você muda, né, esse nível de corte. Então, e o novo valor da tensão V deve ser menor que VP, né, para um funcionamento normal. Tá? Então, a tensão que tem que ter nessa bateria, né, não pode ser qualquer. Né? Então, se a fonte, ó, essa fonte senoidal, ela tem aqui ó, um máximo de VP e um mínimo de menos VP, essa tensão V não pode ser maior que VP, tá? Não pode ser maior que VP. Né? Ela vai ter que ser sempre menor que VP. Tá? Com o diodo ideal, a condução começará assim que a entrada for maior que V. Né? Usando a segunda aproximação, a condução começa, né, quando a tensão for maior do que V mais 0,7 volts. Tá? Na figura 3b, né, mostra como polarizar um ceifador negativo. Tá? Então, a mesma fórmula. As possíveis variações, né, desse circuito ceifador. Então, uma maneira de mudar o nível de referência ou corte sem adicionar baterias, né, é adicionando mais diodos em série, porque cada diodo produz, né, uma polarização de 0,7 volts. Né? Isso é verdade, tá? Então, em vez de eu colocar, se eu quero mudar, que nem aqui, ó, né, eu mudei, né, o nível de corte porque eu coloquei uma bateria, tá? Mas vamos imaginar que eu quero o nível de corte, né, se o nível de corte fosse de sei lá, 2,1 volts, tá? Eu não quero 0,7, quero, né, 2,1 volts de nível de corte. Tá? Em vez de eu colocar uma bateria, né, que tivesse, ó, aqui eu tenho 0,7, então aqui eu tenho 0,7.
Tá? Então, essa bateria, para ter esse novo nível de corte, teria que ter 2,1, né, menos 0,7. Tá? Isso aqui daria 4. Teria que ter uma bateria de 1,4, né, volts, tá? Para dar esse 2,1 aqui, ó. Bom, bem, só que para você arrumar uma bateria de 1,4 volts, né, não é muito fácil de encontrar não, né? Tá? Então, possivelmente você teria que fazer uma associação de baterias, por exemplo. Bem, mas com esse valor aí, ó, em vez de eu colocar uma bateria, né, de 1,4 volts, gente, né, mas eu quero ter aqui, ó, um nível de corte de 2,1, poderia fazer o seguinte, ó, em vez de eu colocar a bateria, vamos colocar aqui, ó, né, 3 diodos. Tá? Por que 3 diodos, né? 3 diodos assim, né, gente, ó. Um diodo assim, que é esse daqui, insere com um outro, assim, insere com um outro, assim, ó, aqui dentro, tá? Né? Agora você vê o seguinte, ó, cada diodo, para ele conduzir, precisa ter 0,7 volts aqui, ó. Aqui 0,7, mais 0,7, mais 0,7. 0,7 vezes 3, né? 7 vezes 3, 2,1, tá? 1 volts. Bem? Então, em vez de eu ter uma bateria de 1,4, eu poderia ter 3 diodos, né? Tá? Associados em série aqui, para fazer um nível de corte, né? Triplicar o valor, né? Quando eu tinha um só. Tá? Então, essa é uma das alternativas. Não? Uma maneira de a gente mudar o nível de referência aqui, né? É colocar uma associação de diodos. Né? Uma outra maneira é essa daqui, ó. Essa maneira aqui é um pouquinho mais complicada, né? Porque aqui aparece, ó, tá vendo que até aqui parece ser a mesma coisa, né? Só que acabou aparecendo aqui, em vez de ser uma bateria ou um outro diodo, uma associação de resistores aqui, tá? Essa configuração que está aqui, ó, essa configuração que está aqui, é o que a gente chama em circuitos elétricos, né, de divisor de tensão. O que seria isso daqui? O divisor de tensão, né, ele tem um esquema assim. Tá? R1, 2. E aqui eu tenho uma tensão, tá? Uma tensão de referência. E aqui é a tensão de saída. Tá? Bem, para a gente calcular o valor dessa tensão de saída aqui, né, não é muito complicado não, de saber qual é o seu valor de saída, tá? Porque, ó, se eu ligar uma bateria, né, aqui nesse circuito, né, vai passar uma corrente I por aqui, ó. I por aqui. Tá? Bem, quanto que vale essa corrente I? Ó? Essa corrente I, né, é a tensão total, VCC, dividido pela resistência total. Como a resistência aqui está em série, então vai ser R1 mais R2. Tá? Então, a corrente I é fácil de calcular. Essa tensão de saída, que está aqui, ó, a tensão de saída aqui, ela vai ser quanto? Ó? Ela vai ser exatamente a queda de tensão, né, em cima desse resistor. Mas quanto que é a queda de tensão nesse resistor? Vai ser a corrente que passa por ele vezes a resistência. Né? Ou seja, vai ser a corrente I vezes R2. Mas a corrente I eu já calculei, ó, tá aqui, ó. Essa aqui é a corrente. Então, V de saída, né, vai ser, ó, VCC sobre R1 mais R2 vezes R2. Rearranjando isso, vai ficar assim. V de saída é igual a R2 sobre R1 mais R2 vezes BCC. Tá? Então, aqui é um jeito, né, da gente, é um circuito que faz o seguinte, ó, suponha que eu tenho uma bateria aqui de
sei lá, uma bateria de 9 volts, tá? Só que no meu circuito, naquele que eu estou montando ali, né? Por exemplo, eu estou montando em Arduino, eu preciso que essa tensão de saída seja de 5 volts. Né? Uma bateria de 9 volts é fácil de encontrar, né? Lembra? Você sabe qual é a bateria de 9 volts, né? Tá? Então não é difícil de encontrar. É que nem carinha, mas é fácil de encontrar. Mas uma bateria de 5 volts, né? É difícil de encontrar ela. Né? A gente pode encontrar uma fonte, né? Mas uma bateria de 5 volts, não. Então eu posso montar aqui um tipo de uma fonte, né? Feito por esse divisor de tensão, que a partir de uma bateria de 9 volts, né, lhe forneça apenas 5 volts. Tá? Bastando fazer esse tipo de circuito aqui. Agora, quanto que é R1 e R2? Bem, aí você tem que dar um chute, né? Tá? Coloca aqui, por exemplo, se eu fizer... eu tenho uma... Vamos supor que R1 seja de 100 ohms. Tá? Então, olha, eu quero ver de saída, né, igual a 5 volts. Tá? E essa tensão de 5 volts vai ser, ó, esse R2 sobre R1 mais R2 vezes VCC. Suponho que VCC é os 9 volts que eu tenho aí. Tá? Então, ó, essa é a conta que eu tenho que fazer. Tá? Bem, mas o R1 eu escolhi, eu já tenho uma resistência de 100 ohms. Portanto, ó, daqui eu tenho que 5 é igual a R2 dividido por 100 mais R2 vezes 9. Tá? Então faço isso aqui, eu pego essa parte de baixo, multiplico lá por 5, né? Então vai ficar 5 vezes 100, que dá 500, mais 5R2. Tá? Estou multiplicando em X, né? E aqui ficou, do lado de lá, ficou 9 vezes R2, ó, 9 vezes R2. Passo 5R2 para lá, né? Então vai ficar 4R2 do lado de cá e 500 desse lado. Portanto, R2 vai ser 500 dividido por 4. Tá? 500 dividido por 4 dá 1, sobra 1, 2, sobra 2, 5. Né? Então vai dar R2 igual a 125 ohms. Tá? Então, ó, se eu fizer um divisor de tensão, onde eu tenho aqui, ó, 9 volts, tem uma resistência de 100 ohms. E aqui uma resistência de 125 ohms. Eu posso esticar um fiozinho para cá, ó, e eu vou ter 5 volts desse lado. Tá? Então, nesse circuito que aparece aqui, ó, o divisor de tensão aqui, ó, VCC, R1, depois ó, vem R2 e eu puxo aqui, ó. Tá? Então, esse V-bias que aparece aqui é quanto? Ó? Esse V-bias, né, aparece aqui, vai ser, ó, o R2 sobre R1 mais R2 vezes VDC, né, ó, vezes essa tensão aqui. Ó. Tá? Então, aqui eu tenho uma tensão, como se fosse uma bateria, tá? Como se fosse uma bateria. Eu tenho uma certa tensão aqui. Né? E aqui eu tenho o meu 0,7 volts. Tá? Portanto, para esse negócio aqui conduzir, né, essa tensão nesse ponto tem que ser quanto? Tem que ser aquela tensão bias, que eu vou calcular daqui, ó, mais 0,7. Então, a partir desta tensão, né, esse diodo ele conduz, então ele vira um curto-circuito, né, e a tensão de saída vai ser igual à tensão de entrada. Tá? Mas o resultado vai ser um pouquinho diferente, né, por conta desse tipo de associação. Daqui a pouco a gente vê aí na simulação. Né? Esse outro circuito aqui é um circuito bem mais simples, né? Tá? Porque aqui ele só fala, ó, eu peguei aqui, se fosse lá no Arduino, né? O Arduino trabalha sempre com 5 volts, tá? Então eu posso puxar uns 5 volts lá na placa Arduino, boto ele aqui. Aqui eu tenho uma entrada, né? Uma entrada que pode estar flutuando para cá, para lá. Né? Uma resistência em série 2K, né? O diodo de pequeno sinal, né? Um N914 e aqui um Vout.
tá? Então a gente já sabe que para esse cara começar a conduzir, né, eu preciso ter 0,7 volts aqui. Então se aqui embaixo tem 5, mais 0,7 volts, então eu tenho que ter 5,7 volts desse lado de cá. Tá? Então, ó, toda vez, né, que esse Vin chegar nos 5,7 volts, né, igual aqui, esse diodo conduz, tá? Esse diodo conduz, e o Vout, ó, o Vout vai ficar sempre com esse mesmo valor, tá? Então, imagina que eu tenho aqui, ó, eu fiz uma certa segurança, né? Eu tenho um pulso aqui, tá? Que fica flutuando, ó, fica flutuando entre mais 5 e menos 5, tá? Embaixo. Bem, se tiver aqui dentro, não tem problema, né? Porque ó, esse diodo só vai conduzir a partir de 5,7 volts, tá? Mas como esse negócio pulsa, né, não mais do que 5 e não menos que menos 5, né? Então não tem problema, o Vout vai ser igualzinho a tensão de subida. Se por acaso, né, der algum problema na entrada e por acaso tem um pico aqui assim, ó, sei lá, um pico muito grande, né? Esse pico aqui, se eu deixar ele passar, ele pode provocar, né, problemas lá no meu circuito. Então precisa ter uma maneira de fazer isso, né? Podia ter um fusível aqui, né, para atuar aqui dentro, tá? Mas se eu botar um fusível, o fusível estoura e o circuito desliga, tá? Só que desse jeito aqui, o que vai acontecer, gente? Ó, se aparecer um pico aqui, né, esse pico for maior que 5,7 volts, a saída aqui, ó, esse diodo conduz, né, não deixa passar esse pico e fica limitado em 5,7 volts. 5,7 volts para esse circuito eu projetei, não vai dar muito problema, né? Está um pouquinho acima, mas é muito pequeno, né, essa oscilação, tá? Ele não provoca nenhum prejuízo. O prejuízo fosse muito mais do que isso, né? Sei lá, 100 volts aqui, tá? Então esse cara limita, né? Um subcircuito de segurança, né? Tá? De tal maneira que que pulsos de tensão não propaguem para dentro do circuito de entrada, né? Imagina que aqui é um circuito de segurança lá, né? Circuito de segurança que, né, não pode desligar. Legal? Então, naquela primeira figura, né, que já mostramos, ó, 3 diodos em série no cefador positivo. Então, cada diodo dá 0,7 volts. Então, aqui produz um nível de corte de 2,1 volts. Tá? Então, nesse caso agora, né, um nível de corte, né, é de 2,1 volts. Tá? Nesse outro circuito, né, é aquele que a gente viu lá da polarização, né, e aqui vai ter né, a gente vai ver depois na simulação como é que fica esse circuito aqui, tá? Né? Isso aqui é um pouquinho mais complicado da gente explicar. Dá para explicar melhor quando estiver simulando. E nessa figura aqui, né, na 4C, ó, mostra um grampo, né, de diodo polarizado, tá? Então isso aqui esse tipo de circuito aqui, né, ele é chamado de grampeador, tá? Porque eu estou grampeando, né, um sinal de saída, né? Então, ó, ele pode ser utilizado para proteger circuitos sensíveis contra a entrada de tensão elevada. O nível de polarização está indicado como 5 volts, né? Com esse circuito, uma tensão de mais 100 volts, que pode ser destrutivo, né, ó, nunca alcançará a carga, né? Porque o diodo limita a tensão de saída a um valor máximo de 5,7 volts. Bom?